Eu gostaria de chamar para compor a mesa, né, o professor Eurico de Lima Figueiredo, professor emérito da UF e professor titular aposentado do Instituto de Estudos Estratégicos da UF, o INEST. Gostaria de chamar também para compor a mesa o professor Lincoln de Abreu Pena, né, professor aposentado da UFRJ e da UERJ, historiador e com vários livros publicados sobre a questão, né, das Forças Armadas e da República, né? Sem cabotismo, sem filhotismo, eu preciso dizer que ele, né, tem um parentesco com Floriano Peixoto, né? E, portanto, bisneto. Então, e, portanto, quando ele estuda, né, a instituição da República, né, a República Armada, né, o Marechal de Ferro, né, ele estuda simultaneamente a história e algo que lhe diz respeito muito diretamente. Está participando também o capitão de mar e guerra, Milton Temer, né, que foi cassado, anistiado, foi ex-deputado constituinte estadual, né, no Rio de Janeiro, em 1989, e deputado federal por vários mandatos. Né? Ele está participando remotamente. Tá? Ontem foi o aniversário dele, comemorou com a família até tarde. Ele falou assim: olha, aos 86 anos de idade, não dá para comemorar à noite e estar às 9 horas na Escola da Magistratura. Então, me permita participar remotamente, né, e ser o último a falar. Né? Digo, olha, uma pessoa que aos 86 anos ainda está em atividade, né, e preocupado, né, com o futuro, né, tem todas as regalias, tem todos os direitos, né, professor? De verdade. Né? Oi, Então, também ele vai fala participar isso mesmo, né? remotamente. E vamos, né, começar ouvindo o professor Eurico, né, emérito, professor titular aposentado do Instituto de Estudos Estratégicos, né, o INEST da UF, e uma pessoa que tem se dedicado, né, ao longo da vida, né, à questão da democracia e à questão, né, do papel das Forças Armadas na República e na democracia. Pessoal, nós temos aqui uma previsão de tempo de 25 minutos aproximadamente, tá? Porque a nossa programação de transmissão é até às 11 horas, certo? Tá? Se eu precisar de um minutinho a mais, não tem problema, mas eu vou lembrar, né, quando estiver faltando 10 minutos, depois 5 minutos, aí por último, né, eles prepararam aqui um cartãozinho vermelho, Já que é tem o um do cartão tempo vermelho. esgotado, tá? Então, mas vamos começar então, sem cartão, tá? E a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado, desembargador João Batista Damasceno. Uma satisfação estar aqui com a companhia do professor Lincoln, meu companheiro de muitos anos, desde os bancos escolares da universidade. Milton Temer, que durante tanto tempo eu conheci no programa lá na TVE, onde participávamos regularmente. E ele era muito amigo de dois grandes amigos meus, o professor Leandro Conder e o professor Carlos Nelson Coutinho. Tenho por ele também grande estima e consideração. A temática de hoje, na verdade, eu vou apresentar na forma de um trinômio. Qual é a denominação do nosso encontro? Forças Armadas, República e Democracia. Então, eu vou decompor essa equação por partes. Primeiro, Forças Armadas, depois República e depois democracia. Me referindo sempre ao caso brasileiro, porque a temática, evidentemente, tem um caráter universal e se apresenta com as suas nuances e propriedades próprias em cada caso. Forças Armadas. As Forças Armadas constituem-se numa corporação muito especial. E por quê? Porque é preciso
na medida em que exista o fenômeno do Estado, forças materiais dotadas da capacidade da violência física para proteger o próprio Estado. O Estado tem no seu âmago o fenômeno da soberania. E essa soberania supõe que o Estado seja capaz de manter a sua existência em momentos de tensão, em momentos em que ele mesmo é contestado. Portanto, as Forças Armadas se constituem numa instituição de Estado necessária à própria existência do Estado. Desculpem. Ou seja, na medida em que se constitui o Estado, é necessário que haja a formação dessa corporação, que é muito específica, porque ela se baseia em alguns princípios que, a partir da modernidade, ou seja, a partir do século XVIII e caminhando para os nossos tempos contemporâneos, no século XIX, no século XX, século XXI em que nós estamos, ela se baseia em princípios tais como, vocês sabem, a hierarquia e a disciplina. Essa hierarquia e essa disciplina vão constituir uma forma de ser, uma forma de se organizar, uma forma de, do interior da própria corporação, interagir. Chama-se a mente militar. E essa mente militar, ela resolve no interior dela mesma uma questão de caráter metafísico. O que eu quero dizer com isso? Camus, o grande romancista, num livro muito conhecido, O Mito de Sísifo, que em francês tem um duplo sentido muito especial, que ele é mythe décisif, quer dizer, o mito de Sísifo, mas que em francês soa como um mito decisivo. E que logo, no primeiro parágrafo, ele diz que a questão fundamental para o ser humano é o suicídio. Por quê? Porque no suicídio, quando ele é feito a partir do pleno vigor das faculdades mentais, responde a uma questão fundamental de todos os seres humanos. E qual é essa questão fundamental? A vida vale a pena de ser vivida ou não? Em que condições? Os militares respondem a essa pergunta. E respondem essa pergunta de maneira decisiva para eles. Respondem dizendo que sim, a vida vale a pena de ser vivida para que eu possa proteger a sociedade em que eu estou e tirar a vida em nome dessa sociedade em que eu estou. Então, eles constituem uma série de valores interiores de caráter psicológico, mas também sociológico, em que o treinamento que eles passam, desde muito cedo até o exercício final das suas atividades, por valores tais como honra, tais como coragem, tais como dignidade, tais como solidariedade. Por quê? Porque quando eu avanço para uma posição, se eu não tiver do meu lado uma pessoa em que eu confie, eu não vou avançar. Então é preciso que eu tenha um sentido de camaradagem entre nós muito aguçado. Eu conheço particularmente alguns militares e alguns eu os estimo como amigos. E o que acontece? Acontece que cada um de nós, quando se dedica a uma profissão, ganha uma segunda natureza. Tem a natureza que você desenvolveu desde o seu berço familiar e que está dentro de cada um de nós, mas também uma outra identidade que é a sua profissão. Então, os militares, eles pensam de modo diferente de nós, mesmo que sejam, na verdade, também cidadãos comuns. São pessoas como nós, né? Mas têm uma identidade própria. Eu poderia dizer que o meu amigo desembargador João Batista, ele tem uma segunda identidade também, ou
tão importante quanto a pessoal. Qual é? Ele é um juiz. E ele vê a vida do ponto de vista do juiz. Eu sou um cientista político. Eu vejo os fenômenos em que eu estou imerso como um cientista político. Para mim, tudo é uma questão de poder, até quando eu falo com a minha mulher, principalmente com ela. Lá em casa tem hierarquia e disciplina. E a minha vida melhorou muito depois que eu aceitei isso. As mulheres são muito sábias, e muito poderosas. E adoram essas duas coisas, organizar e mandar. Elas são soberanas. Elas são soberanas. Então, é, a Constituição das Forças Armadas do Brasil, eu não vou poder me deter isso, seria um curso, elas datam de quando? Elas têm duas origens, uma remota e outra mais recente. A remota qual é? Ora, não se faz nenhuma ocupação de um país sem Forças Armadas. Então, nossas origens são portuguesas. Segundo, o corte de 1822 se constitui, a partir daí, o que nós vamos chamar as Forças Armadas Brasileiras, mas que tem uma herança muito grande do que era antes. Eu não posso, infelizmente, pela ausência de tempo, me dedicar a esse corte, a essa continuidade e essa descontinuidade. Não posso. Mas posso afirmar que é a partir de 1822 que, a toque de caixa, se formam no Brasil uma corporação militar que tem tido, desde lá, ou seja, há mais de 200 anos agora, uma continuidade institucional. Não é pouca coisa. Para um país que também tem apenas 202 anos de existência como independente. Qual é o partido político que tem essa continuidade, desembargador João Batista? Eles têm essa continuidade e têm história dentro dessa continuidade. Não posso me deter não só na origem dessas Forças Armadas, como não posso me deter também no período da chamada monarquia, dos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e tenho que me deter sobre o papel das Forças Armadas, como foi essas Forças Armadas no decorrer da República. E vou fazer, num rápido voo de pássaro, a participação desses militares na vida política da nossa República, que é recente, é de 1889. Ela é muito mais jovem em relação a outra república aqui entre os americanos. Nos Estados Unidos, a independência é de 1776. A nossa é de 1889, mais de um século depois. 1889, golpe de Estado. 1889 a 1894, República da Espada. 1889 a 1930, a chamada República Velha ou a República Oligárquica. Nesse período, várias participações das nossas Forças Armadas, principalmente o Exército, só tinham duas nessa época, a Aeronáutica é só na década de 40. Nós temos, em 1922, vou registrar os mais importantes apenas, 1922, um movimento tenentista, que é um movimento de contestação no Estado. É isso, 5 de julho. Segundo 5 de julho, 1924. Outra tentativa de golpe dos jovens tenentes, que culmina com uma ocupação de São Paulo e dá-se início ao chamada Coluna Prestes. Entre 1924 e 1923, 27, que é uma contestação ao governo. 1930, golpe, liderado por civis, mas com a participação
decisiva dos militares. Em 1932, uma tentativa de contragolpe militar a partir de São Paulo, que o professor Hélio Silva chamou de Guerra Paulista. Em 1935, uma tentativa de golpe à esquerda, patrocinada pelo Partido Comunista. Em 1937, o golpe do próprio governo, hoje chamar-se-ia de autogolpe. 1938, tentativa de um golpe à direita liderada pelo então Partido Integralista. 1945, o golpe militar, outro golpe militar. Entre 1945 e 1964, nós tivemos 4 presidentes eleitos. O primeiro presidente veio do antigo regime, Eurico Gaspar Dutra, termina o seu mandato. O segundo é Getúlio Vargas. Acossado pela possibilidade da deposição, ele se suicida. Temos, então, vários presidentes. O primeiro, Café Filho, que era o seu vice, que adoece, tem um ataque cardíaco, assume o presidente da Câmara, assume depois o presidente do Senado. Há um período de grande inquietude, culmina-se com a eleição de Juscelino Kubitschek, em 1956, que vai até 1960, e 2 tentativas de golpe militar, Aragarças e Jacareacanga. Eleito Jânio Quadros. Jânio Quadros tenta um golpe, a meu ver, não foi ainda um consenso, Lincoln não sei se você concorda, mas não há um consenso se ele queria dar o golpe ou não. A meu ver, queria dar o golpe. Né? Après moi le déluge. Ou seja, a situação é tão grande que eu vou renunciar, mas vou renunciar e vai haver um clamor público pela minha volta, e eu, então, terei a oportunidade de levar o Brasil para o rumo que quer. Ele era um líder populista do tipo carismático. 1964, golpe. 1969, golpe dentro do golpe. Entre 30, se eu não me engano, 30 de agosto e 31 de agosto e 30 de outubro, se constitui a segunda junta militar na história do Brasil. A primeira foi em 1930, a segunda foi em 1969, e teve uma outra em 64, que não foi formalizada, mas se constitui também na transição entre o governo do João Goulart e o governo de Castelo Branco, que vai se estabelecer. Houve uma junta que, na verdade, assumiu o poder no Brasil, Comando Superior da Revolução. Então, de 1969, quando vai se eleger, por decisão do alto comando do Exército, hoje sabemos como é que foi, Emílio Garrastazu Médici, que inaugura o chamado Anos de Chumbo. Como mais velho, tem muitos jovens aqui que não sabem o que foi isso. Mas foi uma época extremamente difícil, muito difícil. Eu nunca fui do Partido Comunista e nem participei ativamente em nenhum partido, porque eu achava, me formei em 1968 e comecei a dar aula em 1969, vejam vocês, de Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu achava que eu tinha como missão, porque assim me passaram meus professores, um deles, o professor Evaristo de Moraes Filho, que eu tinha que prosseguir e manter dentro da universidade a chama da liberdade de cátedra. Lê do engano, eu sou lixado político. Embora nunca tenha participado de nenhum partido político, eu achava que eu tinha que dar aos meus alunos aquilo que eu achava que tinha que dar. E dava Marx, e dava Lenin. Mas eu dava também Weber, eu dava Durkheim, eu dava a teoria do sistema americano, eu dava os elitistas, e eu achava que com isto, na verdade, eu instruía meus alunos a terem uma visão mais complexa do que acontecia conosco e comigo mesmo. Eu dava aula existencialmente. As perguntas que eu fazia para os meus alunos e as respostas que eles me davam e as respostas que eu dava para eles, na verdade, era um enriquecimento mútuo de professor e aluno. E era assim que eu via minha profissão, mas não era assim que a ditadura via.
A ditadura via que aqueles que podem não ter uma participação, mas que são contra ao que nós somos, ele subversivo é. Não interessa se você está ligado ou não a uma organização. E fui punido. Fui punido. Aliás, entre várias condecorações que eu tenho, a melhor e a mais importante para mim é de ser anistiado político. Porque mostra que, pelo menos, eu mantive naquelas condições a posição de dignidade pessoal em relação a tudo aquilo que acontecia. Entre 1969 e 1974, quando há a rotatividade do poder decidida pelo processo de decisão instituído, que era militar, que era castrense, elege Ernesto Geisel. E Ernesto Geisel propõe um processo de mudança política por cima. Chamou-se na época de monapartismo, da via prussiana, não interessa a gente falar sobre isso, mas o fato é que ele institui esse processo, e esse processo, na verdade, sai da medida em que libera espaços de participação política, surgiu no Brasil como se houvesse um ambiente inflamável, e eu testemunhei isso, porque eu fiz parte disso, o surgimento de uma sociedade civil brasileira. Porque no Brasil existia o Estado, não existia a sociedade civil. Vocês pensam que existiam associações? Vocês pensam que os sindicatos tinham participação? Vocês pensam que a vida constitutiva do país, que os partidos tinham realmente sua função principal? Não, não tinham sua função principal. Eles eram dependentes do Estado. Eles eram dependentes do Estado. Quando não deve ser. Nós vamos falar sobre democracia. Então, falar sobre Forças Armadas é falarmos, em grande parte, sobre o que foi a história brasileira. É impossível se falar sobre a história brasileira se não se fala sobre os militares. Eu já falei 50% do meu tempo e o desembargador agora parece até banco, tá? Olha, você tem só 10 minutos. Seu dinheiro está acabando, seu dinheiro está acabando. Tem 10 minutos. Então, o segundo ponto, república. Não vamos aqui fazer uma definição teórica da república mais aprofundada, mas dizer que a república foi uma invenção revolucionária na história política do Ocidente. Porque na república se declara, logo como um dos seus princípios mais importantes, que todos são iguais perante a lei. Era uma declaração retórica, mas era uma cesura histórica muito importante. Vocês imaginem dizer para um duque, dizer para um conde que o sangue de todos é igual. Vou cortar sua cabeça, meu sangue é azul. E teve que cortar para poder se fazer isso. Se diz que na Revolução Francesa o Rio Sena ficou manchado de vermelho, de cor azul, aliás, né? Que na verdade era vermelho. Né? Por quê? Porque tinha que se fazer essa revolução. Segundo, é preciso um outro princípio da República, todos significa algo muito importante, homens e mulheres, e de todas as etnias. Não era assim lá. Não era assim lá. Já se disse que se proclamava a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mas que, na verdade, a República foi afirmada com a infantaria, com a cavalaria e a artilharia, pela força, pela revolução mesmo, pelo sangue. O segundo princípio da República nos é muito caro. Se todos são iguais perante a lei, é preciso que exista o sistema do mérito. Não é você, por ser filho do duque, que você está reservado um lugar. Significa que todos, pelo menos no ponto de partida, devem ser considerados como iguais. É o princípio da meritocracia. Né?
É, como é que foi historicamente administrado essa república? Tem outros princípios, eu não tenho. Ele está me cobrando aqui, o gerente, ele está me cobrando, não posso pensar. Mas é, como é que se descobriu, paralelamente, a proposta e a afirmação desse sistema, nós podemos também chamar de regime, o regime republicano, como é que nós administramos isso? Nós administramos isso através de um processo que nós vamos chamar de democracia. Essa democracia, de início, foi extremamente restrita, porque ela era liberal. E liberal, em que sentido? No sentido, por exemplo, que mulheres estavam fora. Segundo, só participa do processo de tomada de decisão quem? Aqueles que têm propriedade e renda. Três, só participa do processo de tomada de decisão aqueles que são alfabetizados, que sabem ler e escrever. Ora, grande parte da população não sabia ler e escrever. Então, o processo de tomada de decisão era reservado a um conjunto diminuto. Mas acontecia uma série de coisas na história que foi o próprio desenvolvimento do capitalismo que gerou no século XIX o quê? Uma nova classe, e uma classe revolucionária, que foi a classe operária. E essa classe operária se organiza e passa a contestar e passa a dizer que este processo limitado a esses indicadores tinha que ser ampliado. E se coloca, a meu ver, no século XIX para o século XX, a questão democrática. Qual é a questão democrática? Nas sociedades autoritárias, o Estado está aqui, a sociedade está aqui. Na sociedade democrática, o que, que há? Há uma inversão. A sociedade está aqui e o Estado está aqui. Por quê? Porque desde lá da Revolução Liberal se falou algo muito importante. O que, que se falou? Se disse que taxation and representation. Existe o poder da cidadania. Tudo que é público é pago por quem? É pago pelo cidadão. E, portanto, tudo que é pago pelo cidadão tem que ser controlado pelo cidadão e aqueles que são eleitos. A fórmula de John Locke, delegação, mandato, representação, tá? Tem que estar sob a vigilância de instituições do poder da cidadania. Uma delas, a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a liberdade de ação perante o Estado para cobrar do Estado aquilo que lhe é devido. As mulheres sabem o que é isso. As mulheres sabem o que é isso. Porque em apenas um século, o mundo mudou por causa da democracia e as mulheres estão aqui ao nosso lado. E pela democracia, cumprindo o princípio republicano de que todos são iguais perante a lei. Não tem papo. Somos todos iguais perante a lei e somos todos, dependente da nossa origem social, iguais perante a lei. E os militares? E os militares? Bom, os militares têm atuado de maneira sinuante nesse processo. Não se esquecendo que, na medida em que eles são formados como defensores do Estado, eles se constituem. Caramba, agora estou com 5. Ele está me cobrando, eu vou sair duro daqui, sabe? Eu vou sair sem um tostão daqui. Esse gerente aqui. E ele foi meu aluno, né? Foi meu aluno. Imagina se eu não fosse. Orientado, ele fez doutorado comigo. Imagina se não fosse, é implacável, 5 minutos, 2 minutos. Mas eu vou lá. Então, os militares provocam, em relação às mentes republicanas e democráticas, uma questão decisiva. Qual é essa questão? Eu dou uma arma ao homem. Por que esse homem não usa contra mim? Ué, ele tem o poder da coação física. Por que ele não usa? A resposta ampla é de que houve condições, em cada caso, nos Estados Unidos, na França, Terra, no mundo ocidental, eu estou falando do mundo ocidental, se eu fosse falar sobre essa mesma questão nos outros mundos, eu teria que fazer outras ponderações. Mas eu estou falando do nosso mundo ocidental, do qual o Brasil faz parte. Né? Nesse mundo ocidental, as respostas foram diversas, mas dependeu de duas coisas, em todos os casos. Primeiro, de uma
elite intelectual que seja capaz de entender o problema, que tenha os conhecimentos necessários para entender a complexidade do problema. Segundo, uma classe política identificada com os valores democráticos e republicanos, alimentada por esses conhecimentos, seja capaz de propor políticas e ações que levem aquilo que todos nós devemos ter, mas principalmente eles, a lealdade e obediência face ao poder da cidadania. O poder da cidadania que fundamenta, por um lado, a república e fundamenta, por outro lado, a democracia. E como é que se faz isso? Se faz ao longo do tempo e não por meros decretos ou leis. Se faz por um processo contínuo de aprendizado da sociedade que é capaz, a partir do momento em que os militares se sintam penetrados nos seus corações e nas suas mentes e nos seus espíritos pelos ideais republicanos e democráticos. Isso é possível? Tanto é que muitos países conseguiram e outros não. De tal forma que as Forças Armadas intervêm não como um ator absolutista, absoluto, que tem o poder de fazer o que quer. Não. Assistimos agora, no último governo, milhões de pessoas em praça pública querendo a intervenção militar. E mais, eu ia falar aqui, eu esqueci de trazer, uma fala do Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura, que dizia: eu não quero mais o assédio daqueles que assediam os quartéis em nome de interesses próprios. Ele tem uma frase muito gongórica, que eu posso depois falar para vocês, eu procuro aqui, eu tenho. Mas é isso mesmo. Ou seja, quando se analisa no Brasil a questão da relação entre Forças Armadas e sociedade, se fala sobre as Forças Armadas, mas não se fala sobre a sociedade. Em que sociedade que eles estão? Quem é republicano realmente nesse país? Quem é democrata realmente nesse país? Para ser republicano, em primeiro lugar, eu falei nos dois princípios, mas tem o terceiro, que é o mais importante. Todos são iguais perante a lei e a meritocracia. Mas o mais importante é: tudo que é público é de todos. Não pode roubar. Não pode roubar. E há aqueles que são eleitos por nós, têm que compreender a grandeza dos seus mandatos, a honra dos seus mandatos, de poder nos representar. E devem ser, com isso, os mais fidedignos possíveis. Alguns em nossa história, meu tempo está esgotado, alguns em nossa história existem. Existem. E devemos nos espelhar neles. Existem militares que podem espelhar os nossos ideais de uma sociedade mais justa, mais fraterna, capaz de combater suas desigualdades sociais inóspitas. Temos. E temos militares assim? Temos. Um deles, um outro orientando meu, professor Rafael Carvalho, vai publicar esse ano a história e a ação de um grande marechal, o Marechal Horta Barbosa, que nos legou a Petrobras, através das suas lutas e das suas convicções. Muito obrigado pela atenção. É uma pena que eu não possa ficar, porque o professor é meio imperialista, ele tem a tendência a pegar o tempo dos outros, sabe? Eu me perdoo, então, pelo tempo esgotado. Muito obrigado. Vou passando agora a palavra ao professor Lincoln, né, para, igualmente, professor, com o mesmo processo, 25 minutos, tá? Senhor, desculpa, né? Eu gostaria muito de ouvi-los o dia inteiro, Ora, né? Mas nós temos a primeira programação, né, do tempo de encerramento da transmissão, né? E nós estamos tendo, além da transmissão, né, com algumas centenas de pessoas nos assistindo, estamos tendo a colaboração da Josi, né, que é a nossa intérprete de Libras, né, que está colaborando conosco, né, fazendo, né, né, a interpretação, né, que igualmente está na transmissão. Tá? Professor Lincoln, o senhor está com a palavra. Bom dia à plateia presencial e àqueles que nos estão acompanhando remotamente, aos meus amigos, colegas e
queridos companheiros Damasceno e o meu colega de turma, Eurico. Eu queria, antes de mais nada, dizer que, mais do que historiador, eu queria para lá falar com vocês como cidadão brasileiro republicano. Geralmente, o argumento de autoridade vai falar o historiador, vai falar o cientista político, etc. Parece que é uma forma de justificar um saber que os demais talvez não alcancem, quando, na verdade, quando a gente trata de um tema como esse, Forças Armadas, República e Democracia, nós devemos necessariamente nos inserir dentro do contexto histórico, do contexto em que nós vivemos, né? E eu acho que esse tema é muito oportuno e necessário. Oportuno porque nós estamos diante da proximidade agora do segundo ano de mais uma tentativa golpista no Brasil. Daqui a um mês se completará 2 anos do frustrado, ainda bem, golpe que tentou ser perpetrado por forças antidemocráticas. Aliás, esse vírus está contaminando várias sociedades nacionais, não é só no Brasil. Nós estamos vivendo tempos de regressão. Isso é muito perigoso, inclusive para a questão da democracia em geral, das várias formas de regime democrático. E é necessário porque a gente deve estar sempre reescrevendo e revendo o nosso processo histórico. Se a gente tivesse assim mais tempo, seria interessante colocar esse processo histórico não só a partir da conquista de 1500, a chamada descoberta do Brasil, mas incorporar aqueles povos originários que foram profundamente massacrados quando da conquista europeia, através das empresas mercantis que se estabeleceram entre o meados do século XV, do século XVI e século XVII. Então, eu acho que esse tema vem muito a propósito dos tempos em que nós vivemos, porque são 3 aspectos que devem ser, sem dúvida alguma, considerados. O Eurico já fez um arcabouço aqui que nos permite deixar de lado algumas observações necessárias, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista da fundamentação filosófica, doutrinária, tanto no que diz respeito aos militares, como no que se refere à República e à democracia. Eu queria citar mais os fatos históricos que marcaram toda essa trajetória, tanto dos militares e especialmente aqui do Exército Brasileiro, o Exército Nacional, da mesma forma que a República e a democracia. A gente constata, ao fazer essa relação, inicialmente uma contradição, porque as Forças Armadas, do ponto de vista de uma perspectiva republicana, que de certa forma Eurico já tinha ressaltado, deveria representar não apenas os interesses do Estado Nacional soberano, mas os interesses do povo, da nação, que está exatamente sendo constituída e representada pelos poderes institucionais, ou seja, pelo Estado. Nesse sentido, nós teríamos que remontar aquelas origens mais remotas do que a gente poderia chamar da nossa pré-histórica,
para entender que essa contradição que nós estabelecemos a partir exatamente do instante em que se dá a formação histórica brasileira, inicialmente no período colonial, né, escravocrata, que nos acompanha com as suas sequelas até hoje, ela não está presente, por exemplo, essa contradição não está presente nas comunidades indígenas que nos antecederam antes da presença aqui do europeu, porque as comunidades tribais que viviam aqui, nas suas várias aldeias, nas suas várias organizações primárias, elas estabeleciam perfeitamente essa comunhão entre o interesse coletivo e as necessidades individuais. Uma coisa que, infelizmente, nós não conseguimos perceber ao longo do nosso processo histórico. Com relação, particularmente, àquela força que deveria ser a responsável pela segurança nacional, no caso dos militares, a sua trajetória foi uma trajetória muito marcada também por contradições. Se nós formos lançar mão de dois episódios que marcaram, de certa maneira, a constituição do Exército, primeiramente a guerra contra a ocupação holandesa no século XVII, na chamada Guerra dos Guararapes, 1648 e 1649, quando se dá o combate à presença dos holandeses no Brasil. Ali está, e oficialmente, aliás, é reconhecido como a origem do nosso exército. Ainda um exército, evidentemente, de características coloniais, porque estava ainda sob domínio de Portugal, é óbvio. E depois da independência, nós temos o episódio da Guerra do Paraguai, né? 1864, 1870, quando o Exército, particularmente, não tanto a Marinha, mas o Exército passa a ter um certo protagonismo. Ele se desvincula do Estado brasileiro, né? Não é mais uma guarda pretoriana do Estado, e assume a sua autonomia. Aliás, há um contencioso longo durante todo o período do Segundo Reinado entre o Exército e os governantes do Império. Nesse contencioso se dá a expansão de dois movimentos importantes, que é o abolicionismo, que penetra na corporação, especialmente na escola militar, e o republicanismo. É bem verdade que o movimento republicano, com o tempo, ele se tornou um movimento plural. Você não pode falar de um ideário republicano único, porque você tinha os republicanos positivistas, né, seguidores de Augusto Conte, você tinha o jacobinismo brasileiro, que eram aqueles que louvavam a grande Revolução Francesa de 1789, que, por sinal, completa o seu primeiro centenário na própria proclamação da República, 100 anos depois, que eram os radicais da República, né? Lopes Trovão, Silva Jardim, os vários propagandistas que vão defender o regime da coisa pública. O regime da coisa pública é um regime democrático, na medida em que a coisa pública não só prioriza
os interesses coletivos, diferentemente do que passou a vigorar depois de um certo tempo, durante principalmente a Primeira República, e até hoje vigora, quer queiram, quer não, o regime da coisa privada. Nós temos uma república privatizada e não uma república pública, portanto democrática. Então, essa concepção jacobina, ela teve um papel muito influente também na escola militar. Não por acaso foi a República, como já diria Aristides Lobo, uma coisa somente dos militares. Somente os militares realmente instauraram a República no Brasil. Embora contasse, claro, que com vários intelectuais, jornalistas, né, pensadores, homens de ideias, enfim, que numa sociedade em que mais de 80% era analfabeta, né? E uma sociedade absolutamente excluída e cuja a própria abolição, inclusive, como diria Joaquim Nabuco, jamais se completou. Ou seja, os plantéis escravizados pelos grandes fazendeiros, que se tornaram republicanos oportunisticamente, né? O que o Rui Barbosa vai chamar os republicanos do 14 de maio, quer dizer, no dia seguinte à abolição da escravatura, que não indenizou os detentores de plantéis escravizados, eles se tornam republicanos. E tanto que eu estava até comentando com o Damasceno antes, tanto que os revolucionários de 30 vão denominar a Primeira República de República Velha, a República, portanto, ainda com os quadros permanentes, né, nas suas segundas e terceiras gerações do Império. Quer dizer, a República dos Cidadãos, que deveria substituir o Império ou a monarquia dos súditos, ela, no Brasil, acabou não acontecendo. Então, essa república instaurada é uma república que vai enfrentar logo de início uma série de percalços, de crises, a começar com o fato da Constituinte de 1809, que resultou na Constituição de 1891, ela acabou implantando o federalismo. A República dos Jacobinos, a República dos Positivistas, a República que incentivou muito a participação dos militares, sustentava a República Unitária, que era o modelo francês, né? Não a República descentralizada do federalismo. Porque a correlação de forças na convenção dos constituintes, na reunião dos constituintes, era majoritariamente dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, enfim, do chamado mandonismo local, do coronelismo. E é claro que a eles interessava o federalismo porque eles mantinham o poder nessas regiões em que eles dominavam, controlavam, né? Está aí o Congresso atual, que reproduz modernamente essa mesma representação, né? Então, por isso vigorou mas já? Por isso vigorou. Qual que dá em Pedro, dá em João também. Tá certo. Vontade de todos perante a lei. Pois é. Mas lembre-se que o Damasceno disse que eu sou bisneto do Marechal Floriano, hein?
Está querendo. Isso é o time republicano, né? Pois é. E eu aqui, né, na linha de Rui Barbosa, vou sofrer muito com essa República da Espada. Bom, mas tem um detalhe, eu não vou entrar aqui, senão eu roubo meu tempo aqui entre Rui Barbosa e Floriano, que seria interessante do conhecimento de todos. Apesar da divergência, houve uma grande convergência num dado instante. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa república, como está dizendo, conheceu vários percalços. Um deles foi o federalismo, que não seria um percalço se não tivéssemos essa estrutura social desigual de grande concentração de renda, do latifúndio, etc. O segundo, pois é, o segundo acontece quando Deodoro é instado a renunciar à presidência da República sem completar a metade do seu governo. E aí há um outro golpe, que eu chamo de golpe da interpretação constitucional. Por quê? Porque o artigo 42, que não se refere a presidente nem vice-presidente, né, realmente considera que é necessário que haja uma nova eleição na hipótese do presidente ou de um vice-presidente não completar metade do seu mandato. Ocorre que o artigo 47, que trata exatamente da presidência e vice-presidente da República, fala numa eleição direta, do sufrágio direto do povo. É bem verdade que o povo, naquela época, não representava nem 2% do eleitorado. Mas não importa, o que importa é o mérito da questão. Ora, Deodoro e Floriano foram eleitos indiretamente, portanto, esse preceito do artigo 47 não se aplicaria. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso, ou disse isso na época, foi Campos Salles, que interessava a oligarquia paulista, que estava certa, convencida, como aconteceu, que iria assumir a República, que mantivesse a presença de Floriano, que era uma forma de garantir a presença dos paulistas, como aconteceu logo depois da saída de Floriano. Logo após esse episódio, e o Floriano foi obrigado, inclusive, a colocar 13 generais na reserva, que estavam também imaginando que ele deveria imediatamente convocar novas eleições, veio a revolta da Armada. A Armada aí é Marinha, né? Através do contra-almirante Custódio de Melo, que se insurgiu pela permanência de Floriano. Essa revolta ela durou cerca de 6 meses, foi uma verdadeira guerra civil, embora mais localizada no Rio de Janeiro, e que obrigou Floriano a ter que contratar nova esquadra, que a esquadra toda se revoltou. E aí ele teve que ter o apoio de quem? Dos paulistas. A oligarquia paulista financiou a compra de nova esquadra, razão pela qual a Marinha foi derrotada. A partir daí, a hegemonia quase absoluta do Exército na República. Só que essa mesma hegemonia ela se deu muito mal, porque em seguida se tem a chamada Guerra de Canudos. Canudos, que era um logradouro lá no interior da Bahia, na verdade, de sertanejos que se revoltaram em função dos impostos que a República vai instituir. E o Exército, através de 3 intervenções, a primeira não foi, aliás, do Exército, foi da própria força local, mas a segunda, a terceira e a quarta intervenção liquidou toda a resistência dos sertanejos, que foi um episódio, aliás, que está muito bem registrado por Euclides da Cunha, nos Sertões, né? Sobretudo na parte final do livro, em que ele relata o que sobrou da resistência daqueles resistentes, né? Sertanejos. Em seguida, com a vitória
embora derrota moral, mas a vitória militar em Canudos, Prudente de Moraes, já presidente, recebe os últimos militares que haviam participado de Canudos. E aí se dá um atentado na Praça 15, ali no antigo Cais Faruques. Esse atentado foi perpetrado por um jacobinista, Marcelino Bispo, que na época tinha a patente de anspessada, que não existe mais no Exército. Era um carro que ficava entre o cabo e o sargento. Se eu estiver errado, o Milton Temer daqui a pouco vai me corrigir, mas me parece que é um carro que ficava entre essas duas patentes. E ele era um leitor fanático do jornal O Jacobino, de um também fanático jacobinista, Deocleciano Martir, que preconizava a continuidade dos militares na República. Só eles poderiam garantir verdadeiramente a instauração da res pública, da coisa pública, e não os bem-nascidos da elite dominante da época. Após esse episódio de Canudos, os militares não têm mais grande protagonismo na República. Só virão a ter com o ciclo tenentista na década de 20. É claro que houve uma candidatura do Hermes da Fonseca em 1910, mas não chega a ser propriamente uma nova intervenção militar, né? Houve um período em que os militares ficam completamente divorciados, digamos assim, da política. Então, o que eu quero, para finalizar, dizer é que esses sobressaltos dos militares, naturalmente, representam também sobressaltos do processo republicano e, principalmente, da democracia, porque a democracia que nós tivemos ao longo desse período foi uma democracia que só atendeu os andares altos do nosso edifício social. Quer dizer, as classes subalternas jamais foram incorporadas efetivamente às condições dignas de vida, né? E, consequentemente, nós tivemos, por isso mesmo, o uso da força, da dominação, para perpetuar esse tipo de sociedade, uma das mais desiguais do mundo, se considerarmos as grandes nações que nós temos, né? Evidentemente que há alguma mudança nessa relativa autonomia dos militares, porque a partir da Segunda Guerra Mundial e, particularmente, a partir da instauração, da criação, melhor dizendo, da Escola Superior de Guerra, 1848, ela começa a funcionar em 1948 e 1949, com um currículo que se assemelha muito às orientações da escola americana, da Escola Superior lá americana. Exatamente. E isso tudo em função já da presença muito ostensiva que os Estados Unidos passam a exercer nas áreas que corresponderiam, ou que no passado pouco recente se chamava de terceiro mundo. Quer dizer, aqueles países de passado colonial ou neocolonial, como o Brasil e a América Latina e outros mais. Então, aí há uma mudança substancial do papel dos militares. Eles se atrelam mais, aquela relativa autonomia fica um pouco atrelada ao grande capital. E isso daí explica as várias tentativas que acabaram culminando com o golpe de 64. Nós tivemos... Eu cheguei a relacionar cerca de 12 golpes ao longo da República. Só na década de 50 nós tivemos o golpe de 55 para impedir a posse de Juscelino e Jango, o golpe de 56, que é o golpe de Jacareacanga,
o golpe de 59 de Aragarças, o golpe para impedir a posse de João Goulart na presidência da República e instituir o parlamentarismo, o golpe de 64, finalmente, além do próprio golpe que se dá dentro do golpe, né? E o AI-5 foi um deles, por exemplo, né? Exatamente. Aliás, hoje é aniversário da grande concentração da Central do Brasil, 13 de março de 64, e do AI-5. Olha, é isso aí, o tempo esgotou e eu quero ser disciplinado, viu? Muito obrigado, professor Lincoln. Vamos. O meu tempo já está. Almirante, né, a palavra é sua, tá? Ele já vai disponibilizar, né, a sua imagem na tela. Ele já poderá fazer a sua exposição. Enquanto ele faz isso, né, eu quero registrar isso, né? Hoje, dia 13 de dezembro de 2024, faz 56 anos da decretação, né, do AI-5, né, intrinsecamente relacionado com a justiça, né, aqueles que tinham sido soltos, né, até o dia 12, né, já estavam na rua, né, hoje é feriado, né, na Justiça Militar, porque é o dia do alistamento militar, e aqueles que não foram soltos, somente foram soltos depois, à medida que o AI-5 acabou com o habeas corpus, né, com a ação, né, armada de algumas pessoas que exigiram a libertação. Hoje é aniversário também 56 anos, por acaso, do ministro Alexandre de Moraes, né, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1968. Né? Né? O que o professor Eurico nos falou. Hã? É, o que o professor Eurico nos falou aqui sobre essa questão do Estado sobre a sociedade sobre o Estado, né, que vai diferenciar a monarquia, absolutista da República, tem muita validade no campo do direito administrativo, professor. Isso hoje aqui é só uma degustação. Né? Nós vamos precisar, depois você falou, precisaria dar um curso. Efetivamente, nós precisamos pensar num curso, porque os princípios do direito administrativo ainda são os princípios monárquicos. Nós ainda não incorporamos no direito administrativo os princípios republicanos, dentre os quais está a presunção de veracidade dos atos de autoridade ou de agentes de autoridade. Né? E aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudou essa semana uma súmula que dizia que não havendo outra prova, vale a prova do policial. Então, quando o policial matava, ele dizia assim, olha, não tem testemunho, eu matei porque ele resistiu, né? Foi confronto, mesmo sem prova nenhuma, a palavra dele que valia. Essa semana, o tribunal deu um passo republicano, né? No sentido né, de começar essa inversão. Né? E o professor Lincoln nos traz a questão da descentralização, que não é sinônimo de democratização. Né? E citou o Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, né, da República, que foi o presidente da Assembleia Constituinte de 1891. Né? E Campos Salles foi o primeiro ministro da Justiça. Rui Barbosa ficou lá, chegou a ser anunciado, mas não chegou a assumir. Né? Campos Salles foi quem criou o Ministério Público, né, para fazer exatamente o lawfare, né, exatamente para perseguir as oligarquias que bandeassem, né, para a oposição ou que costeassem o alambrado. Né? E aí, só para concluir essa questão, né, que o senhor colocou da descentralização política, o irmão do Prudente de Moraes dizia, quando o Prudente de Moraes era presidente, o apelido dele era Biriba, né? Assim, o Biriba manda lá no Brasil. Aqui em Piracicaba, quem manda é nós. Né? Então, para dar uma ideia do que é a falta de um conceito de república. Né? O Brasil é lá, o Biriba é presidente, mas é lá do Brasil. Aqui em Piracicaba, quem manda, né, é nós. Só para ter essa ideia, né, de como se forma, né, como é que nós formamos as nossas instituições, né, e as nossas relações. Então, vamos ouvir, né, o capitão de Marighella, caçado, anistiado, deputado constituinte, ex-deputado federal, né, Milton Temer, né, que fez aniversário ontem. Então, parabéns pelo aniversário de ontem. E a palavra é sua por 25 minutos, tá? Pode ficar tranquilo que eu aviso quando estiver faltando, né, 10, depois 5 e depois do tempo esgotado. Né? Milton, a palavra é sua. Bom, bom dia a Sem todos som. que nos Pedir aqui. acompanham. Minha saudação aos professores Eurico e Lincoln. Milton, você está sem som.
Ou é aí. Estão me ouvindo? Não, ele vai vir por aqui. Só um minutinho, por favor. Olha, aqui já está tudo certo. Vê se aí o seu microfone aí está ok, Milton. Não, meu microfone está aberto, está tudo normal aqui. Agora já estamos ouvindo. Pode falar. Será um prazer Posso ouvir. começar? Bom, perfeito. Bom, em princípio, eu quero agradecer, até me sentindo honrado, ao convite que me faz o desembargador Damasceno, amigo pessoal, principalmente pela participação numa mesa desse nível, o Eurico Figueiredo e o professor Lincoln, que, no meu modo de ver, já deram um balanço geral sobre esses temas. Agora, eu, por questão de metodologia, me aproximo mais da forma como o professor Lincoln apresenta os temas do que do professor Eurico. Por que digo isso? Porque eu não separo a discussão de Forças Armadas da discussão de república e democracia. São três questões interligadas e determinadas por algo que dependem não só da conjuntura no tempo, mas dependem das relações sociais, das forças produtivas e da distribuição das forças produtivas na sociedade no tempo devido, para saber como cada um se comporta. Existem golpes, por exemplo, falando muito em golpe, golpes podem ser regressivos, antidemocráticos e antirrepublicanos, e podem ser progressivos. Podem avançar de uma democracia liberal para uma democracia social. Golpes, nós o caracterizamos, essa palavra, para o retrocesso. Mas a ruptura pode ser para lá ou para cá. Da mesma forma, a república pode ser democrática e autoritária. A ditadura brasileira não deixou de ser uma república. Agora, eu me pergunto se a transição pelo alto nos trouxe para um regime democrático. Não, obrigatoriamente. E eu acho que a gente deve se reportar sempre ao que eu considero o ponto mais alto da história moderna da humanidade, da civilização, que é a Revolução Francesa. Eu, inclusive, como marxista-leninista, como comunista, considero, inclusive, a Revolução Francesa mais marcante na importância da introdução de valores avançados para a sociedade do que a própria Revolução Bolchevique. E digo isso porque considero que é preciso ter em conta a Revolução Francesa ocorre antes da formulação do materialismo histórico e do materialismo dialético, que vieram 50 anos depois. Ou seja, não havia nem classe operária, havia sans-culotte, ou seja, também onde se dividia entre lumpesinato e massa camponesa. Então, quando a gente lê aquilo que os discursos de Robespierre, a formulação de Robespierre, a gente compreende as diferenças fundamentais que são determinadas, mesmo antes dessa discussão, das condições de classe. Por que acontecem os saltos na Revolução Francesa? Porque, objetivamente, o que acontece em 89 é apenas um acerto, um arrego. A grande parte da nobreza e do clero ainda mandava muito. É a partir da instalação da Assembleia Nacional e da Assembleia Constituinte, quando o terceiro Estado diz nós somos 50% aqui, mas somos 98% da nação, que começa a mudar a qualidade. A primeira Constituição elaborada pela Revolução Francesa não é republicana. Ela mantém a monarquia e não estabelece sufrágio universal. A segunda Constituição é a que estabelece o primeiro ano da Revolução Jacobina, é que vai estabelecer, concretamente, o sufrágio universal, marca fundamental de um caráter de uma república, sufrágio universal acabando com todo o caráter censitário que prevalecia antes. E é possível ver aí até, em algo que se reproduz depois da Revolução Bolchevique, o comportamento das Forças Armadas. O comportamento das Forças Armadas no primeiro período da Constituição era um comportamento derrotista. Era muito fracionado pela influência da restauração monarquista que havia naquele exército no princípio, no começo da primeira etapa da Revolução. A verdadeira afirmação de soberania nacional na França se dá a partir da radicalização. É com a radicalização
e com o exército depauperado, mas com uma nova moral e uma nova composição de comandos, onde, inclusive, começa a pontificar um jacobino chamado Napoleão. Ele era um general jacobino. Estes exércitos é que, a partir da vitória em Verdun, coloca para fora os austríacos e todos que ameaçavam a República, e, inclusive, ameaçavam a própria Revolução. Então, isso aconteceu também na Revolução Bolchevique. O mesmo exército czarista que terminou desmoralizado, desqualificado, absolutamente batido pelo exército alemão na frente oriental, esse mesmo povo que compunha aquele exército, depois da Revolução Bolchevique, com o novo espírito, a democratização, o avanço e o salto qualitativo, consegue resistir a uma ocupação de 17 exércitos estrangeiros, mais os russos brancos, impondo em 4 anos condições trágicas, depois de tudo que havia sido destruído na Primeira Guerra Mundial, de tudo que havia sido perdido de bens materiais da Rússia de então, a Rússia revolucionária, a Rússia bolchevique, consegue em 4 anos o que a poderosa Rússia czarista havia perdido de maneira absolutamente leviana. Então, por que eu dou esse quadro? Eu dou esse quadro porque, na realidade brasileira, isso se repete. Por exemplo, se nós considerarmos, e os 2 professores já foram ricos na elaboração desse retrospecto histórico, a questão militar, o primeiro movimento militar importante, que é o tenentismo, que começa com com o chamado movimento dos 18 do Forte, em 1922, ele certamente já tinha aí, não só por presença do anarquismo no Brasil, mas até pela consolidação da União Soviética, que é 22, não por acaso, quando nasce o Partido Comunista Brasileiro. Havia o quadro social começava a se modificar. Lima Barreto já denunciava todas as mazelas da República Velha, em alguns momentos dizendo até que a República Velha era muito mais reacionária e conservadora do que o próprio império ao qual ela havia sucedido. Lima Barreto falava em socialismo. Havia um partido, o Zé Murilo de Carvalho, no Bestializados, me informa, inclusive, da existência de um partido dos trabalhadores que tinha um oficial de marinha, né, na liderança. Então havia, naquela ocasião, na jovem oficialidade, propostas concretas para combater a velha República que você encontra no que Robespierre propôs em sua primeira eleição para o Estado Geral. Quais eram os eixos da proposta de campanha de Robespierre? Ensino gratuito e obrigatório, sufrágio universal em voto secreto e o imposto progressivo. A única coisa que os tenentes não falavam, e que Robespierre já via, e no fim do século XVIII, era o imposto progressivo, como forma de estabelecer uma real democracia, porque não se pode desligar a questão política da economia. A economia não determina a política, mas a política estabelece a economia política. Então, é nesse quadro objetivo que, se a gente fizer a comparação, começa o golpe militar a favor do avanço, não por acaso resulta do movimento tenentista a coluna Prestes. E não por acaso, da coluna Prestes surge a Revolução de 30, que é um golpe progressista também. É um golpe contra o Aston Luís, contra os paulistas, contra os mineiros, contra a oligarquia, onde ela estivesse. Ela estava objetivamente entre São Paulo e Minas, café com leite, mas era contra a oligarquia. Em 32, as oligarquias tentam fazer um retrocesso e as Forças Armadas repelem o combate, repelem o golpe regressivo que se tentava dar em 32 em São Paulo. Se nós avançarmos, 35, grande parte daqueles que participavam da dita intentona comunista eram militares, que, com a intentona comunista derrotada, presos, saindo da prisão, foram lutar na Espanha, do lado dos republicanos, e depois, inclusive, na França com os resistentes, como é o caso de Apolônio de Carvalho, Luiz Carlos Prestes. Os militares que havia naquela ocasião, é uma imensidão. Agildo Ribeiro, era uma grande parte, inclusive, dos militares. Esse processo se repete depois de 45.
Por que depois de 45? Porque depois de 45 tem o retorno da FEB vitoriosa da Itália. Se é verdade que tem um lado pouco simpático, que é retratado até naquela música, que aqueles pracinhas que tivessem casado com italianas, eles não a mesma ordem que trazia os pracinhas de volta dizia: mas quem casou não poderá levar consigo a esposa ficará. Bom, tirando esse lado privado do retorno da FEB, isso atingiu muita gente, é fato. Houve uma questão importante política, porque havia duas correntes na FEB. Uma americanófila, Castelo Branco na cabeça, junto com aquele general que veio. Bom, os professores devem lembrar que americano que. Era Walters, que inclusive aqui no Brasil falava português e foi um dos principais assessores na formação da Escola Superior de Guerra, que já foi aqui citada. Então havia um campo americanófilo, mas havia um outro campo que acreditava a vitória contra o nazismo, a ação da União Soviética, o que está correto. Quem derrota o nazismo não são os aliados, quem derrota o nazismo à custa da morte de 30 milhões de cidadãos, entre civis e militares, foi a União Soviética. Esses, então, se dividem entre comunistas, Brigadeiro Teixeira, por exemplo, e nacionalista de esquerda, Brigadeiro Moreira Lima. Então, não brigadeiros, porque a Força Aérea só é fundada depois. Mas, então, o que acontece? Esta divisão traz para as Forças Armadas brasileiras um embate teórico e que se revelam lutas fratricidas. Sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. Evidentemente, o setor americanófilo sempre financiado, bancado pela Embaixada Americana, que intervém pesado na sociedade civil através da lavagem cerebral e aquelas coisas todas que a gente já conhece. Mas, objetivamente, nós vamos nessa toada até 54, inclusive. Em 54, as Forças Armadas, teoricamente, o setor conservador das Forças Armadas quase prevaleceram num golpe. Não foram os setores legalistas, progressistas, influenciados por esses nacionalistas de esquerda que tinham lutado pelo monopólio estatal do petróleo, não fosse a influência desses, certamente, e não fosse o suicídio de Getúlio, esse setor direito teria prevalecido, por conta das vivandeiras de porta de quartel, que também já foram citadas aqui, que tinha o Carlos Lacerda na frente, dizendo que Getúlio Vargas não podia ser candidato. Se for candidato, não pode vencer a eleição. Se vencer a eleição, não pode tomar posse. Se tomar posse, não, nós o derrubaremos. Ou seja, o golpe estava armado ali na cabeça deles, regressivo. E é um golpe progressista de lote, bancando aqui, né? Nós vamos garantir em 54 a posse de quem ganhou na linha do que vinha sendo produzido pelo governo Vargas, que foi a vitória de Juscelino Kubitschek. Então, esta batalha teórica e ideológica dentro das Forças Armadas, ela correspondia a uma batalha ideológica que se dava no seio da sociedade brasileira. A sociedade brasileira era dividida, ela era, como se em algum momento da história as sociedades não fossem polarizadas. O conceito classista é evidente que sempre haverá uma polarização entre segmentos opressores e segmentos oprimidos. A discussão de reforma tributária está mostrando isso agora. Lamentavelmente, o governo, que deveria ser um governo popular, democrático avançado, se vendendo ao grande capital para promover uma reforma tributária. Quem paga o preço é BPC, benefício de participação continuada. Quanto tempo falta? 10 minutos. 10 minutos, viu? Te aviso quando estiver no 5. Benefício de participação continuada, salário-desemprego, abono salarial, esses pagam. Essas políticas sociais, assistenciais, pagam para que não se toque sequer nos tributos sobre lucros e dividendos, que são o que favorece, em grande parte, as corporações e os fundos multinacionais que controlam, inclusive, o comércio de títulos da nossa dívida pública.
que operam pela lógica do ajuste fiscal, trabalhando com taxas de juro alto, que garantem um chamado bom ambiente de negócio. Onde há o bom ambiente de negócio, certamente há o corte de pessoal, redução de salário, aumento do exército de reserva e todas essas mazelas do regime capitalista que, a não serem interrompidas, nos levarão a uma barbárie, porque tem um momento que não haverá mais consumidor com capacidade de comprar, e esses consumidores vão apanhar as coisas onde elas estiverem. A barbárie se instalará. Então, objetivamente, quando a gente vai acompanhando essa coisa dos militares, essa divisão dos militares corresponde à divisão na sociedade civil. Em 64, por exemplo, é um episódio interessante, porque eu tenho uma tese sobre 64 clara. Tanto o Eurico quanto o Lincoln devem lembrar bem que no golpe de 64 o cenário era o anticomunismo, mas a luta tática era pela manutenção da eleição de 65. A eleição de 65 era o que mobilizava os setores reacionários para dividirem os chamados setores moderados do campo legalista. Tanto isso é verdade que, quando a gente vê o resultado daquela eleição de Castelo Branco, há dois episódios importantes. Por que Juscelino levou a bancada do PSD a votar em Castelo Branco? Com uma exceção, um liberal conservador que sempre esteve do lado certo da história, com exceção, Tancredo Neves, que havia chamado Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, de canalha, quando Auro de Moura Andrade declarou que Jango, em Porto Alegre, estava fora do país. Então, com exceção do Tancredo Neves, todo o PSD votou em Castelo Branco. E por que votou? Isso é facilmente constatável para quem for no YouTube recuperar o discurso de posse de Castelo Branco. O discurso de posse de Castelo Branco dizia de maneira clara: fico até 65 quando entrego a minha cadeira a quem for eleito em 65. Coisa que não aconteceu porque houve um golpe contra ele. Agora, preciso lembrar o seguinte: por que houve o golpe de 64? Jango era covarde e fugiu? Não. Jango faz a reunião com Brizola e Ladário Teles no Rio Grande e coloca, vai haver rompimento, vai haver, enfim, vai haver sangue derramado nisso? E Ladário não tem saída, o confronto pode ter sangue derramado, evidentemente. E Jango diz, então não me serve. E por que eu acho que Jango disse isso? E eu declarei isso, inclusive, num debate, escrevi isso num ensaio para a revista Teoria e Debate do meu antigo partido, o hoje NEO-PT, e disse isso num debate na Associação Brasileira de Imprensa. Jango, aliás, corroborado, ratificado e reconhecido como tese pela neta de Jango, pesquisadora, sua tese é sobre o avô, ela concordou comigo, quando eu disse o seguinte: Jango, na verdade, fez um movimento semelhante ao que ele tinha visto no seu patrono, no seu criador, Getúlio Vargas, em 45. Saiu para Montevidéu para voltar 2 anos depois, era seu plano, numa eleição na disputa nos votos do povo que ele achava que ganharia. Então, objetivamente, o golpe aconteceu, e isso está, inclusive, nas biografias de Jango, ao episódio em que o Brigadeiro Teixeira, está lá relatado, o Brigadeiro Teixeira liga para Derbal Jurema e diz: ministro, fale ao presidente para ele autorizar que o almirante Aragão ele tem um batalhão, mas não precisa de um batalhão, basta um pelotão de fuzileiros, que é a parte da Marinha, que é o segmento mais reacionário da Força Armada, que realmente conta num processo de ruptura. Ele tem um batalhão pronto para se deslocar para o Palácio Guanabara, e se ele fizer isso, o Lacerda sai correndo pela porta dos fundos e essa história se acaba. E é verdade. É verdade quando a gente faz o balanço do que acontecia do lado dos ditos revolucionários que se reuniam aqui, que é preciso ter em conta isso. A direita estava absolutamente fora dos postos de comando. Estavam fora dos postos de comando. O primeiro exército e o terceiro exército, Ladário lá aqui, Cunha Lima aqui, no primeiro aqui, Ladário no terceiro, eram as 2 unidades militares mais importantes do Brasil. O primeiro por conta da tradição de capital da República no Rio de Janeiro, e o terceiro por conta da paranoia contra a invasão pelo sul do Brasil e tal. Então, o terceiro exército muito forte. Então, o que acontece nesse quadro? Ele liga para o problema, mas não veio a ordem.
E, lamentavelmente, os nossos generais não eram golpistas, não eram rupturistas, eram legalistas. Então, se o presidente não deu ordem, eles não fizeram. Agora, objetivamente, tínhamos sim condição. E vou terminar, faltando quantos minutos? 5 minutos? 5 minutos. Vou terminar, então, já na transição pelo alto, para dizer que democracia é muito relativa. A nossa transição pelo alto, dita sair da república autoritária civil-militar, que era apoiada por grande parte do empresariado e por grande parte dos jornais conservadores, alguns jornais, inclusive, dando carro para transporte de presos políticos. A transição do civil-militar para a dita nova república se dá quando nós olhamos chamados protagonistas. Os principais protagonistas da nova república eram os quadros dirigentes com peso que formaram a dissidência final na reta da ditadura. Antônio Carlos Magalhães, Sarney, Marco Maciel, e, inclusive, me lembro bem da decisão para que Sarney assumisse a vice-presidência no lugar, quando Tancredo falece lamentavelmente, e não Sarney, porque ainda não havia sido empossado como vice-presidente. Quem determina que é Sarney é Leônidas Pires Gonçalves. Ou seja, eles vieram para a nova república, mantiveram com uma nova forma nessa transição pelo alto a democracia autoritária que tinha antes, que termina por deslanchar na vaga neoliberal que liquidou o Brasil, lamentavelmente, de uma ascensão econômica importante que não tinha sido interrompida nem quando no regime ditatorial. Entramos definitivamente na linha de ser país colonizado, exportador de matéria-prima para importar valor agregado, a partir exatamente dessa dita transição para a nova república. Então, como nós vemos, o caráter de democracia pode ser muito variável, o caráter de república pode ser muito variável entre o autoritarismo e o verdadeiro acesso do poder popular. Ainda existe uma distância muito grande que não está só por conta dos militares, está por conta das relações de produção prevalecentes neste país, onde a globalização financeira se afirmou de maneira mais dura do que em qualquer outro país do mundo. A classe dominante brasileira é desprezível, abjeta, perversa e essencialmente escravocrata por alma e mentes e corações. Olha, terminou 1 minuto antes ainda, Milton. Muito obrigado. Agora, chegou uma pergunta aqui pela internet, se nós pudermos responder, né, com certa objetividade. Vou dar a oportunidade dos nossos 3 palestrantes responderem. O estudante de Direito, Marcelo Augusto, ele perguntou: o Brasil de hoje corre algum risco de termos um novo golpe diante do fortalecimento da direita conservadora e a democracia está sob ameaça? Professor Eurico, vamos pela ordem das. Se ele me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, 14 anos atrás, eu diria que essa possibilidade seria remota. Mas nós tivemos agora, recentemente, durante o último governo do presidente Bolsonaro e durante 4 anos do seu governo, nós tivemos o clamor suscitado pelo próprio, incentivado pelo próprio presidente, por uma intervenção militar, ou seja, para um retrocesso ditatorial no Brasil. No entanto, eu acredito que este golpe não foi consumado porque houve uma reação muito grande por parte da sociedade, mas que, em última análise, eu sei que muitos dos meus colegas não gostariam que eu falasse isso, não foi consumado por causa de um general e de um brigadeiro. E está nos autos, inclusive, do inquérito da Polícia Federal. O general comandante do Exército se negou a assinar uma deliberação do governo de garantia da lei e da ordem, que corresponderia ao início da intervenção militar,
E mais, segundo o tenente brigadeiro Batista, ele disse que se o presidente continuasse a insistir nessa conversa, ele seria obrigado a prendê-lo. Ou seja, não foi o poder. Veja em que situação que nós estamos, e é por isso é que existe a possibilidade. Não foi a sociedade civil que conseguiu isso. Não foi o Supremo Tribunal que conseguiu isso. Não foi a Câmara Federal que conseguiu isso. Não foi o Senado que conseguiu isso. Não foram os interesses estrangeiros que conseguiu isso. Não foi, em suma, a sociedade civil e os agentes externos que conseguiram isso, mas foi uma decisão da corporação dentro de uma grande divisão, dentro do Conselho do Estado-Maior, né, superior do Exército, onde nós sabíamos que havia uma divisão. E essa divisão pendeu para um lado. Se pendesse para o outro, poderia estarmos hoje aqui impossibilitados de fazer essa palestra. Obrigado, professor. Tá? Por quê? Houve a prevalência e por causa desse general, que inclusive depois pediu a sua demissão. Porque também eu prezo muito o meu amigo Milton Temer e a sua brilhante trajetória, coerente, consistente com toda a sua vida, né? E ele diz que discorda de mim. Eu discordo em parte dele, eu não discordo tão frontalmente, mas eu acho que ele não feriu a questão fundamental, que eu fiz questão de objetivar, estar também na pergunta, de objetivar, embora brevemente, eu não poderia ser mais digressivo em relação à questão, que é como é que a sociedade é capaz de controlar o Estado. Esta é a essência da questão democrática. E nós não conseguimos. Porque se nós conseguimos, Milton, conquistar isso, estamos conquistando aos poucos, sim, estamos muito melhor do que estávamos há 100 anos atrás, conquistamos muito melhor do que estávamos há 50 anos atrás, estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Existe hoje conquistas que a democracia fez, inclusive com o pagamento de sangue, prisão, injustiças, de muitos brasileiros que lutaram por isso, homens e mulheres. Porque senão nós estaríamos ainda sob o jugo de uma oligarquia que imperou no Brasil durante tempo e hoje é muito mais complexo. Tanto é que, queira-se ou não, foi um metalúrgico que não acabou a universidade que chegou à presidência da República, queira-se ou não. E nós sabemos que até hoje ele é vitimado e criticado pelo fato de não ser um bacharel. Até hoje. E estão os memes aí que todo mundo recebe todos os dias. Todo mundo recebe esses memes. É verdade, professor. Ele não é parte da oligarquia. E não é pouca coisa chegar nisso não, Tênis. Não é pouca coisa chegar a isso não. Tem contradições, tem tropeços, eu sei que tem. Tem equívocos, tem. O PT, infelizmente, roubou o Estado, roubou. Tem que se admitir isso. Mas tem que se admitir que existe por trás disso uma dinâmica interna dentro do país que quer a mudança e quer ver no futuro um Brasil melhor. Isso vai ser feito de uma hora para outra? Não vai. Vai ser feito progressivamente. Quer ver um exemplo concreto disso, Milton? É que se eu tivesse havido o golpe, não podia haver um debate como esse. É pequenininho, é uma areia. Mas é existente. Mas está sob ameaça? Está sob ameaça porque nós não temos a consolidação que nós gostaríamos de ter em relação às instituições democráticas nesse país. Então vamos ver o que acha o professor Lincoln. Ora, antes de responder diretamente a pergunta, eu queria dar os parabéns ao Milton pelo aniversário ontem e pela sua intervenção hoje, da qual eu concordo quando ele se refere a golpes e golpes. Você tem golpes realmente progressistas e golpes regressistas. É um detalhe importante. Mal a democracia. É importante isso, porque eu cito aí o nosso filósofo Antônio Gramsci, que ao dividir o cesarismo,
definiu o cesarismo progressista e regressista. Aplicado aos militares, há também golpes. A proclamação da República, com a instauração da República, foi um golpe progressista, né? 1930 foi um golpe progressista, que resultou na chamada, conhecida Revolução Liberal de 30, né? A intervenção do Lott, como foi lembrado pelo Milton, também estancou uma possibilidade de golpe. Então, existe realmente. De modo que, a essa pergunta, é claro que está contido a ideia de uma possibilidade de retrocesso. Haverá um golpe no Brasil? Todo mundo imagina que todo golpe é necessariamente regressista. Essa possibilidade é sempre possível numa sociedade extremamente desigual, né, dependente dos interesses externos. Nós ainda não conquistamos a nossa soberania nacional e popular, porque um Estado não basta ser soberano, ele é preciso ter a soberania garantida e representada pela sua cidadania coletiva. Quer dizer, o dia que a gente conseguir isso, aí sim nós teremos, finalmente, uma democratização da sociedade. Fora isso, é impossível estar prevendo os desdobramentos. Agora, é claro que a gente tem que estar sempre atento e forte para evitar novos retrocessos. Obrigado, professor Lincoln. Milton, você acha. A pergunta é: o Brasil de hoje corre algum risco de termos um novo golpe diante do fortalecimento da direita conservadora e a democracia está sob ameaça? Para responder a isso, eu tenho que ir de novo numa linha um pouco diferente do meu amigo Eurico. Primeiro, o golpe pretendido por Bolsonaro não foi impedido por um general. Lamentavelmente, a gente tem que levar em conta o seguinte: há muito tempo, a direita é forte nesse país, socialmente. Antigamente, nós chamávamos a extrema-direita de maioria silenciosa. Ela só aparecia no momento eleitoral. A gente não entendia por que a mobilização, as greves, as lutas, de repente, na eleição, era a direita que ganhava. Porque havia uma maioria silenciosa, que é uma classe média, a pequena burguesia, que tem uma influência imensa sobre o lumpezenato na área popular desinformada, e que, no momento atual, inclusive, roubou da esquerda anticapitalista aquilo que foi uma bandeira nossa contra tudo isso que está aí, era a bandeira da luta anticapitalista, que a extrema-direita tomou para si, não para fazer uma ruptura com a ordem que está aí, mas para fazer uma ruptura com certas conquistas que a classe média não aceita como conquistas. Conquistas de direito civil, não de direito social. Essa ruptura deles com o direito civil vai no contraponto na radicalização da desigualdade social. Os direitos sociais eles não querem, em nenhuma maneira, fazer avançar. Está aí provado nas votações agora da reforma tributária. Eu acredito que o golpe não saiu, não é porque o general não assinou. Um golpe não para porque uma caneta não passou no papel. Não passou porque os serviços de inteligência não trabalham só na realidade brasileira. Os serviços de inteligência são interligados planetariamente. E a boa parte do Exército sabia do seguinte: os Estados Unidos e a União Europeia não reconheceriam o golpe, não aceitariam. Por que eles não aceitariam? Por democratismo, não. Porque os dois eixos referenciais, tanto nos Estados Unidos quanto na Biden, o senil Biden, o absolutamente... Eu nunca sei se é o Biden que está andando ou é um boneco criado por inteligência artificial, porque eu não vejo ser humano andar como ele anda. E eu tenho 86 anos, que ninguém venha fazer piada dizendo que eu sou etarista. Aquele velho é um velho senil. Ele não é um velho comum. Então, objetivamente, não havia interesse nem dos Estados Unidos, nem na União Europeia. Tanto a França quanto a Alemanha têm uma ameaça muito grande da ascensão de extrema-direita dentro dos seus países. E nos Estados Unidos, o Biden estava enfrentando o Trump daquele que tinha feito o golpe semelhante ao que Bolsonaro propunha na própria eleição do Biden. Então, não havia condição de reconhecimento. Quem barra o golpe do Bolsonaro não é a caneta do general, meu caro. Quem barra o golpe é o serviço de inteligência. E vamos ter mais. A sociedade civil não tinha nenhuma base de resistência. A sociedade civil que estava na rua era pelo golpe do 8 de janeiro. Era o golpe do 8 de janeiro que estava na rua. Não era a sociedade civil democrática.
Essa estava desmobilizada há muito tempo pela esquerda bem comportada, pela esquerda que abriu mão da radicalidade para optar por uma governabilidade possível. Opção, inclusive, que abre caminho para a extrema-direita. Porque na medida em que toda vez... Aliás, quem eu aprendi isso não foi com Marx, nem com Lenin, nem sequer com Robespierre. Eu aprendi essa frase com Radomiro Tomes, senador democrata cristão que disputou a eleição com Allende, em 1970, contra Allende e contra Jorge Alessandri. Radomiro Tomes pela democracia cristã, Jorge Alessandri pela direita conservadora chilena e Allende pela unidade popular. Allende vence o primeiro turno, mas não alcança a maioria absoluta. Alessandro é o segundo, apertadinho sobre Radomiro Tomes. Aí vai para o segundo turno, que no Chile não é no voto direto. No Chile é o Congresso que decide o segundo turno entre os dois primeiros mais bem colocados do primeiro turno. Havia uma tendência ali já da democracia cristã marchar com o Alessandri. E Radomiro Tomes diz uma frase que eu estava lá nessa época, inclusive, passando por lá fazendo jornalismo. Ele dizia o seguinte: toda vez que as forças progressistas se aliam com a direita, é a direita quem ganha. E se nós fizermos uma recuperação de quantas vezes a burguesia usou as forças populares para se impor aos setores menos reformistas, até o momento em que eles sentem que estão absolutos, para se unir com esses setores que antes eles combatiam e massacrar as classes populares, é imensa a quantidade de exemplos que nós apontamos, a partir da Revolução Francesa, a partir do Termidor. Obrigado, Milton. Bom, eu fico por aqui, então, já que esgotei o tempo, para dizer, objetivamente, não vejo opção no curto prazo para golpe militar. Eu vejo mais perigo em eles ganharem a eleição por condições políticas, na medida em que a esquerda está abrindo mão de uma programação transformista que entrega aos Pablo Marçal da vida o direito de ser contra tudo isso que está aí. Tem uma outra. Obrigado, Milton. Existe uma outra pergunta aqui, que é se existe alguma maneira de superar a polarização política. De fato, sabemos que a disputa chegou pela internet. Sabemos que a disputa move o avanço e tudo mais. Contudo, a forma como tem se apresentado o Brasil é, ao meu ver, prejudicial. Basta olharmos que, diante dos inúmeros candidatos, cidadãos só enxergam o lado A ou o lado B. Tá? Essa daria uma outra discussão. Quer dizer o seguinte: a democracia pressupõe conflito, né? E nós vivemos uma sociedade com conflitos de interesse. Tá? Um dos pressupostos da República é o pluralismo, né? Então, nós não podemos pensar que democracia... Tá? Eu já estou respondendo aqui para não passarmos muito da hora. Tá? A democracia pressupõe, né, não é nem a tolerância, porque a tolerância é uma licença para o outro se manifestar, é uma concessão que se faz. E numa república, numa democracia, o que temos é a convivência, né, dos contrários. Né? A coexistência, né, que é aí que vai dar o pluralismo. Então, não há problema algum, né, na existência, né, de conflitos e conflitos de interesse. Né? Então, essa fica... Né, não tem nada demais. Né? Só nos sistemas totalitários que nós temos um pensamento único e quem diverge, né, não é opositor, é dissidente. Não é isso? Então, a Eliette, né, tem também uma pergunta. Eli é da geração de 68, né, organizadora do livro A Geração que Queria Mudar o Mundo, né, e mudou em muita coisa, tá, Eli? Então, você pode fazer sua pergunta. Sobre a influência das novas igrejas, as igrejas neopentecostais nesse processo brasileiro. O papel delas. Você não prefere a gente fazer um debate sobre isso ou não? Só para falar sobre isso, Porque nós teríamos que falar... Nós teríamos falado do sistema de crenças, isso daria mais 1 hora para cada um. Né? Vamos fazer um debate sobre isso, mas a sua pergunta fica para a gente refletir. Tá? Então, já caminhando para o encerramento, né, eu quero lembrar Pode que... repetir, Damasceno? Ele falou sobre... Dá para Sim. repetir, só para a gente saber qual é a pergunta da Eli? Só para saber qual foi a pergunta, que não deu para ver. Ela queria saber sobre o papel das igrejas neopentecostais, né, dos pastores eletrônicos, dessas igrejas que vieram, né, do modelo dos Estados Unidos. Mas isso dá um longo debate sobre o sistema de crenças e, né, a influência política, o papel político, evidentemente, na medida que foi importado para o Brasil, né, notadamente a partir do final dos anos 70. Né, quando ainda estava na ditadura militar. Isso dá um bom debate, ele.
tá? Mas, olha, hoje foi falado aqui do Marechal Lott, né? O Marechal que evitou o golpe, né, na posse do Getúlio, né? O Getúlio, a posse Juscelino, né, 10 de novembro de 1955, né? E que não recebeu honras militares quando faleceu, né? O Milton nos trouxe aqui o papel do Brigadeiro Teixeira, né? E eu conversei longamente com o Brigadeiro Moreira Lima, né, que sobrevoou a coluna do Mourão, né, na BR-040, e pedindo autorização para bombardear a coluna, né, e não recebeu essa autorização. O combustível estava acabando, ele voltou para a base aérea de Santa Cruz, né. Tem aqui uma questão, tanto o professor Eurico, né, quanto o Milton nos falou, né, do papel do Castelo Branco. Tem um discurso do Costa e Silva em São Paulo, numa transmissão de cargo em São Paulo, que ele vira para o Castelo Branco, vira para o presidente e fala: presidente Castelo Branco, o senhor é politicamente fraco, mas o senhor pode ficar tranquilo que o senhor é militarmente forte. Né? Ali foi o momento em que o Costa Silva disse quem é que mandava naquele começo de ditadura empresarial militar. Né? Eu concordo aqui plenamente com o professor Eurico, quando nós falamos de ditadura militar, falamos dos militares. Né? E onde estão os civis? Né? É óbvio, né, que a ditadura não foi dos militares para os militares e pelos militares. Ela atendeu ao interesse de classe. Né? E, portanto, essa ditadura não é uma ditadura civil-militar, né? Mas é uma ditadura empresarial militar. Né? Eu acho que nós temos muito para tratar disso ainda. Eu espero que a gente estreite, né, essa nossa relação, que possamos fazer aqui um curso, né, sobre essa interface. Né? Eu não é interface, eu acho que é a própria prática política e exercício da força. Né? Afinal, né, o Max Weber, citando o Trotsky, ele dizia que, cita no Política e Convocação, que todo poder é uma relação, se termina numa relação de força. Então, nós não podemos falar de direito sem falar de força, e para falar de força, né, no aparato repressivo do Estado. Então, vamos pensar, professor, já que o senhor sugeriu, né, ampliarmos isso, o que nós podemos fazer conjuntamente a Escola da Magistratura, né, e o INEST, Instituto de Estudos Estratégicos. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, né, a todos os presentes, a todos que estão assistindo, né, a Josi, que está fazendo, né, o trabalho de interpretação de Libras, e gostaria de entregar, né, ao professor Eurico um certificado, né, por sua participação, e agradecer, né, e ao professor Lincoln. O seu certificado, Milton, eu levo em mão, tá? Eu Uma farei honra esse para mim trabalho. receber esse certificado. É uma honra. Agradeço muito. Eu irei de carro, tá? Porque eu não sou motoboy, tá? Então, mas eu sei onde você mora, eu levarei para você. Tá bom? Então, agradeço a todos. E a Eli vai doar um livro aqui para a escola, né, da magistratura, da biblioteca. A escola já tem? Você quer sortear? Então, nós vamos encerrar. Então, nós vamos encerrar, então, né, inclusive a gravação, né, e em seguida vamos fazer aqui um sorteio, né, do livro 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo. Muito obrigado a todos e um bom dia. Um abraço ao Eurico, ao Lincoln e ao desembargador Damasceno, grande democrata. Um prazer ter estado contigo.